Estamos de volta na Assembleia, na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Conversamos hoje sobre o uso da internet e a responsabilidade social. Quem está aqui conosco é o professor José Afonso Júnior, da Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduação em comunicação. Professor, no primeiro bloco vimos a questão da responsabilidade do uso da internet por pessoas e chegamos à conclusão que às vezes as pessoas usam mal a internet, mentem, mas diante desse crescimento da tecnologia que permite o acesso a mais pessoas à rede mundial e permite mais mobilidade, agora você vê suas mensagens pelo telefone celular, vê por tablet, vê de qualquer forma você vai estar conectado. Esse fato de estar conectado com o mundo e com outras pessoas, isso daí mexe muito com a cabeça das pessoas? Acho que totalmente, né? Hoje em dia já tem um consenso onde até 2020 o seu dispositivo principal de acessar a internet não vai ser o computador em casa, vai ser o celular. No Brasil, você já tem mais de 70 milhões de smartphones, ou seja, celulares que acessam a internet. Então, com certeza, essa questão da mobilidade e do acompanhamento das informações em tempo real, ela causa uma mudança quantitativa na forma como nós construímos o mundo, né? Para eu vir para cá hoje, eu usei alguns dispositivos para tentar chegar na hora, né? Um programinha chamado Waze, que diz onde é que tem trânsito pesado, e outro onde é que estão as ruas livres e tal, e esse tipo de situação. Ou seja, cada vez mais o que a gente vai ter é uma utilização tática da internet para o nosso dia a dia, seja para comprar uma passagem, seja para se deslocar no trânsito, seja para saber a notícia, ou seja para criar nossos graus de pertencimento, né? Quando a gente se comunica, não somos apenas nós, somos nós mais uma camada aí de dispositivos de comunicação que estamos andando juntos. Então, com certeza, acho que essa tendência ela é absolutamente irreversível, essa questão da mobilidade, e isso tem uma dimensão absolutamente política, porque o grande fator que a mobilidade traz, no meu ponto de vista, quando você está utilizando a internet, é a possibilidade de não só ter que esperar que a informação chegue até você. Você com o celular nas mãos, que tem uma câmera, um microfone, um pequeno teclado, você pode estabelecer um relato do que está acontecendo à sua volta. Você pode reportar algo que está acontecendo. E aí, para a questão anterior que a gente estava tratando do boato, eu acho que isso aí é imprescindível. Fica muito mais tátil você entender, fica muito mais crível, fica muito mais fácil você em determinada situação entender se um fato está acontecendo, se tem uma foto, se tem um vídeo, se tem um relato, se tem uma pergunta, né? Não vamos esquecer que nas manifestações de junho do ano passado, quando da Copa das Confederações, né, aquele grande conjunto de manifestações no Brasil inteiro, a principal fonte, né, de notícias dos grandes telejornais foram os próprios usuários que mandavam vídeos para ele. Exato. O próprio Jornal Nacional abriu blocos inteiros com imagens e vídeos mandados pelos usuários, por pessoas. Então, assim, isso para mim não é somente uma questão de você relativizar a possibilidade do boato. Isso é uma questão de tornar aquela pessoa que sempre consumiu a informação noticiosa, sempre consumiu o jornalismo, sempre consumiu a informação, ser agora um ator nesse processo, né? Ou seja, que a gente tem aí uma ampliação do que seria uma esfera de conversação entre as pessoas e instituições, tá? O boato tem lugar nessa relação? Claro que tem. Mas fica muito mais fácil hoje em dia, através desse conjunto de ferramentas e a própria rede social, de desmentir uma informação falsa. Exato. Isso é preciso ter responsabilidade e agilidade, porque a certa altura é incontrolável dizer o que foi dito falsamente. Voltando para a questão das mídias tradicionais, o jornal, TV, rádio e a internet. Há uma concorrência direta, pelo menos uma concorrência de credibilidade entre elas?
Concorrência, eu acho que o termo não seria, o termo mais, acho que não seria concorrência no sentido que o surgimento da internet faria com que a televisão perdesse seu espaço. O que se tem de dados concretos é que o rating é um termo de audiência clássico, uma metodologia de se medir audiência clássica para televisão, tá? Então, o rating de todos os canais de televisão, hoje, ele é 50% menor em horas de assistência, em horas de televisionamento, televisão aberta, eu estou falando, do que era 10 anos atrás. Ou seja, a novela das 9, ela é assistida por metade das pessoas, o telejornal é assistido por metade das pessoas, etc. E onde é que estão essas pessoas? Essas pessoas estão migrando, sobretudo, para a televisão paga e sistemas de informação online. Internet, um deles. Tá? Então, ou seja, as formas de você se relacionar com a informação do dia a dia, elas estão mudando drasticamente. Mas eu não acredito que isso seja um problema de polaridade, onde se coloca a internet de um lado e os meios tradicionais do outro. O que acontece é o seguinte: nós falamos que com o telefone celular, móvel, e você podendo se atualizar várias vezes durante o dia em tempo real, que sentido faz você esperar 24 horas para ter a síntese de uma notícia? Hoje em dia isso é absolutamente anacrônico. As pessoas querem acompanhar o que está acontecendo no exato momento, elas têm condições de acompanhar, comentar e se colocar como cidadão sobre o que está acontecendo ali. Principalmente em momentos de crise, por exemplo, durante aquelas manifestações de junho passado, durante essa greve da Polícia Militar aqui em Pernambuco, que foi realmente uma quinta-feira muito problemática, e todos viam pela grande rede, viam assaltos, viam cenas deploráveis que só iriam passar na TV no horário do telejornal, só estariam no dia seguinte nos jornais. Isso daí deixou todo mundo, digamos assim, preocupados com a questão de um jornal só estar presente nas crises com muito atraso, né? E não só isso, por exemplo, deu para acompanhar, inclusive, que alguns repórteres e fotógrafos de jornais estavam atravessando situações difíceis por conta de estarem documentando aquilo com câmera, com equipamento mais pesado, e os saqueadores entendiam neles uma espécie de ameaça. Mas não entendiam em alguém que carrega um celular uma espécie de ameaça, ou seja, a naturalização do uso. Tá? Então, assim, é muito patente esse fenômeno de desintermediação. Ou seja, eu não vou esperar mais que um jornal, ou um canal de televisão, ou um telejornal, dê conta daquilo que está acontecendo do meu lado. Você está entendendo? Você tem um ciclo aí de notícia, um ciclo de se alimentar de notícia, de informação e de se atualizar, que é da era industrial, que é a televisão clássica, o rádio, o impresso, tudo mais, que tem uma periodicidade, vem uma vez por dia. Tá? E você tem uma coisa da sociedade da informação, que apertou o botão e a informação está lá. Então, assim, eu não acredito que seja uma competição. Existe uma sobreposição de valores e aí sim, uma necessidade urgente desses meios que se colocam como, aspas, tradicionais, entenderem a lógica de disseminação da informação hoje em dia. Esse tema é discutido em profundidade na academia, nas universidades? Sim. É fruto de diversas pesquisas, né, sobre os processos de construção da notícia nesse ambiente, os processos de circulação de informação civil, não necessariamente atrelados à instituição e às vezes atrelados à instituição sobre esse assunto. Tem alguns exemplos que eu posso citar, por exemplo, o debate que aconteceu nas redes sociais, como no Twitter, como no Facebook, no momento da regulação da votação do Código Florestal, foi muito mais amplo e muito mais influenciador do que simplesmente do que estava acontecendo nas comissões do Congresso. Né? Quando as pessoas chegaram em Brasília para discutir de fato, já tinha toda uma sistematização de dados, já tinha toda uma consolidação de discussões, de avanços, em função das próprias iniciativas ou dos meios de comunicação do próprio governo. Então, acho que existe essa esfera conversacional ampliada, né, pelas redes de informação, nós trocamos informação o tempo todo, nós nos ampliamos nesse sentido, mas isso não vem com neutralidade. A minha postura é que os aspectos de responsabilidade civil, tantos que ocorrem no mundo do dia, vamos dizer assim, no mundo onde existe carne e osso, né, eles têm que ser transpostos, eles têm que ser entendidos também dentro desse novo ambiente.
Se eu sair por aí falando mal de alguém, no meio da rua, existe um dispositivo legal para isso, que eu estou cometendo um crime de difamação. Né? Se eu repito isso na internet, né, é necessário também que você pense a questão dentro desses aspectos, mas também entender que se trata de um ambiente de uma série de dispositivos, de ferramentas, onde você permite também ter a liberdade de expressão. Agora, como sempre, é um tema muito mais interessante que a gente não pode dar conta apenas olhando para o presente, né? Sem dúvida. É isso aí. Professor, muito obrigado pela sua participação. Professor José Afonso Júnior, da Universidade Federal de Pernambuco, da pós-graduação em comunicação da UFPE. Conversamos aqui sobre internet e responsabilidade civil e esperamos que a cada discussão dessa contribua para que essa questão da responsabilidade de quem posta na rede, de quem está escrevendo sobre o que acontece no seu mundo, tenha a responsabilidade de não provocar boatos que levem a mortes, a linchamentos. Professor, muito obrigado pela sua presença. Viu?